Graça e paz, irmãos. É um prazer estar novamente louvando ao nosso Deus juntamente com todos. Esse cântico diz: encha o meu lar com a tua presença. É o que nós estamos buscando a Deus para que Ele continue conosco, enchendo nossas vidas, os nossos lares com a presença dEle. Então eu te convido a louvar e a deixar Deus estar no seu lar em cada momento. Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãs e irmãos, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Que cada dia, Pai, nós possamos resistir a tudo, porque sabemos que o Senhor é conosco. Que tudo possa vir, mas que possamos acreditar que apesar das tempestades, do mal que esse mundo tem causado a cada um de nós, o Senhor sempre esteve e estará com cada um. Continua conosco, Senhor, habitando os nossos lares, guardando nossas vidas, guardando nossas famílias em cada momento, Deus. Nós te oramos entregando tudo em tuas mãos, porque nós confiamos no teu amor. Obrigada, Deus. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amados irmãos, graça e paz. Mais uma vez é alegria estarmos aqui para falarmos com os irmãos, para juntos podermos pensar sobre a palavra do Senhor, nosso Deus. E nesse dia tão importante, o dia do Senhor, nós somos mesmo chamados para, na sinceridade dos nossos corações, apresentarmos ao Senhor um louvor que seja digno, uma adoração que seja aceita por Ele.
Precisamos, amados irmãos, antes de tudo isso, lembrarmos que esses nossos dias têm sido dias ainda difíceis, dias nos quais enfrentamos ainda essa pandemia, e muitas situações têm sido compartilhadas, e nós gostaríamos de fazer alguns lembretes, aos amados irmãos e famílias. A liderança da igreja, parte da liderança da igreja esteve reunida, na semana que passou, quando avaliamos toda essa situação no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, ligada às consequências da pandemia do coronavírus. E depois de ponderações, de examinarmos as situações, de informações que foram compartilhadas, a liderança reunida achou por bem que nós deveremos ainda mantermos suspensas as atividades presenciais, seja na nossa sede, sejam nas frentes missionárias, e isso deverá se estender ainda para uma outra avaliação a ser realizada lá em meados do mês de julho, na segunda quinzena do mês de julho, dependendo de como as coisas evoluíram ou não, a gente voltar a fazer essa reavaliação. Até lá, continuamos pedindo dos irmãos, das famílias, que tenham mesmo paciência, que mantenham a sua fé viva no Senhor, que possam mesmo aproveitarem as oportunidades que Deus te dá, para que vocês façam esse exercício de busca da fé, do aperfeiçoamento da fé, lembrando que essa é uma situação que perdurará por um tempo ainda, mas que buscando a direção de Deus nós possamos entender o que Ele tem para as nossas vidas e para a igreja dele, para a CIB Garavelo, nesses momentos tão importantes. Enquanto convivemos com esta situação, temos que nos adequar à realidade e, para tanto, algumas providências já têm sido tomadas, a sala dos adultos já tem funcionado, através de videoconferência. As crianças, elas têm recebido também os ensinamentos dominicais através do sistema remoto, em que as professoras, com muito amor, elas têm procurado também alcançar as crianças da igreja, através das ferramentas disponibilizadas. Iniciamos com os jovens hoje também, o estudo da IBD através de uma sala remota. Foi uma bênção de Deus para as nossas vidas. E assim também os homens da igreja têm usado essas ferramentas. As mulheres já tiveram reuniões também de forma remota. Assim é que nós estamos chamando os irmãos para que participem sempre dessas atividades, assim, dentro desse princípio dos acontecimentos que tem nos cercado. E enquanto as coisas vão acontecendo, nós queremos também convidar os irmãos para que pensemos no que o texto sagrado nos apresenta para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versos 42 a 51, encontramos a seguinte narrativa. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato
é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e a se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto faz parte, de um conjunto de acontecimentos que eles precedem as situações, os acontecimentos futuros. E é interessante que esse texto ele fala sobre a questão da vigilância. É vigiar, porque nós não sabemos em que ocasião o nosso Senhor virá. Mas ele virá. A palavra dele nos diz que virá. Então, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor, o retorno do Senhor, há algumas coisas a considerarmos. Primeiramente, Jesus nos manda sermos vigilantes. E a vigilância é um imperativo na vida cristã. Nós vamos encontrar sempre a expressão, e o verso 42 diz, vigiai. Esse verbo, então, ele significa que nós deveremos estar sempre dispostos, acordados, atentos a todas as coisas, vigiando as nossas vidas, vigiando também as situações que estão acontecendo. E esse imperativo nos diz que é uma questão de nós termos um espírito permanentemente pronto e alerta para todas as situações que acontecem ao nosso redor. Se Jesus nos mandou ser vigilantes, qual é a razão dessa vigilância? Ele diz, deveremos vigiar porque nós não sabemos em que dia ele voltará. A promessa é certa que ele voltará, mas não sabemos em que dia e em que hora. Sabemos que ele virá, mas não sabemos quando. Por isso nós precisamos esperar e precisamos ter confiança e certeza na palavra do Senhor, porque ele disse que isso um dia haveria de acontecer. A parábola dos servos é contada então para falar sobre esse estado de espírito, sobre a maneira e sobre a necessidade da vigilância. Aquele que vigia, ele deve considerar isso como parte do seu trabalho. Todos aqueles que seguiram Jesus, que seguem Jesus, não devem apenas vigiar como se isso fosse uma coisa qualquer, mas vigiar no sentido de entender que isso faz parte, é como se fosse um trabalho, e essa observância ela precisa acontecer no dia a dia da nossa vida. O servo fiel é aquele servo prudente, é aquele que será encontrado fazendo aquilo que foi ordenado para ele quando o Senhor voltar. Por isso, é necessário que essa vigilância ela esteja sendo constante. Precisamos entender, de acordo com a parábola, que vigilância aqui é trabalho. E trabalho é vigilância. Quando nós olhamos e entendemos o sentido que é colocado no texto, a ênfase do Novo Testamento é no sentido de termos uma atitude ativa e não aquela vida contemplativa.
de nos sentarmos e vendo as coisas acontecerem, como se estivéssemos vendo um filme passar diante das nossas vidas, diante dos nossos olhos, e não tomarmos providência nenhuma. Então é interessante nós notarmos que o servo do Senhor, o servo bom, o servo fiel, o servo prudente, ele é chamado para vigiar constantemente. E é interessante a ênfase que se dá a essa questão da vigilância. A advertência de Jesus para os discípulos é para que eles fossem vigilantes também, assim como nós deveremos ser vigilantes. Mas não é nós sermos fiscalizadores dos acontecimentos para nós provarmos a exatidão do que a palavra do Senhor ela está dizendo. Não é somente isso. Não é vermos que o tempo da vinda do Senhor está próximo ou não de chegar. Mas o sentido de vigilância aqui é sobre a necessidade de nós não nos deixarmos enganar pelos falsos cristos, pelos falsos profetas, por todas estas coisas que estão postas aí diante de nós. E esse mundo, né, a sociedade, ela tem apresentado situações, mesmo, né, dentro do chamado mundo gospel, do chamado mundo cristão, quantas coisas têm acontecido? Quantas pessoas têm se levantado? Quantas pessoas que vão dizendo que são escolhidas do Senhor, que são ungidas do Senhor, que receberam do Senhor alguma revelação, e recentemente, né, isso aí foi colocado nas redes sociais, precisamente no mês de maio, um daqueles dias do mês de maio, que não era para as pessoas saírem de casa, que não era nem para abrirem as janelas das suas casas, porque o mal estaria circulando, e ai daquele que fizesse tais coisas, que seriam 2 dias de escuridão total, dia de horrores. E o que aconteceu? Pessoas falaram, espalharam coisas dessa natureza, e muita gente ficou apavorada com esta situação. Mas o fato não se configurou. Então são esses falsos cristos, são esses falsos anunciadores da palavra, são esses que se levantam em nossos dias, dizendo que Deus falou com eles isso, Deus falou aquilo com eles, e no entanto isso carece de uma veracidade, né, da palavra do Senhor. Então o sentido da vigilância para nós hoje, amados irmãos, é na observância, é não nos deixarmos influenciar por tantas mídias, por tantas matérias que têm sido compartilhadas, mas que fogem à veracidade das Escrituras Sagradas. Então, o grande perigo para nós, povo de Deus, nesses dias, é nos deixarmos enganar por esses aventureiros, por esses amantes de si próprios, por essas pessoas que estão em busca apenas de um status social, que estão aí nas mídias buscando adeptos para poderem ter, né, o seu império reconhecido, mas, no entanto, elas não estão buscando, não estão procurando trazer pessoas ao verdadeiro arrependimento, aos pés do Senhor. Então nós precisamos entender e precisamos estar alertas a todas estas coisas que estão acontecendo. Aquelas pessoas que estão correndo atrás, né, do lucro financeiro, enganando os fiéis,
aplicando golpes, até dizendo, né, que são líderes, que são pastores, que são pastoras, e extorquindo dinheiro das pessoas, aproveitando esses tempos difíceis que nós já estamos vivendo. Amado irmão, atente para a palavra do Senhor. Volte o seu olhar para a palavra do Senhor. Deixe que o seu coração seja influenciado pelas verdades das Escrituras Sagradas e não entre, né, nessa onda dos enganadores dos nossos dias. Muitos têm sido os exploradores. Seja exploradores de uma forma geral da sociedade, mas muitos têm sido também os exploradores da fé nos dias que nós estamos vivendo. Então você, como crente em Cristo Jesus, servo fiel do Senhor, você não deve dar ouvidos e não deve seguir a qualquer um que apareça por aí, por mais bonitas que sejam as mídias colocadas aí diante de todos nós. Atente para a veracidade da palavra do Senhor. Não despreze a Escritura Sagrada. Não despreze o Evangelho da graça do nosso Deus. Mas, pelo contrário, né, você possa se desviar, né, desses que estão aí pervertendo a fé de muitos, enganando a muitos. E você não seja uma dessas pessoas levadas por esses ventos de doutrinas, mas que você permaneça vigilante com a sua fé inabalável no Senhor nosso Deus. Que Deus possa abençoar o irmão, que Deus possa firmar os seus passos, que Deus possa te conservar fiel a Ele nesses tempos de dificuldade. Mas, amado irmão, exercite a sua fé no Senhor, vigie sempre, fortaleça-se no Senhor, na graça do nosso Deus, e que você e sua família, né, continuem sendo abençoadas pelo Senhor, alcançadas pelo Senhor, né, e que as maravilhas das bênçãos do Senhor, recaindo sobre você e sua família, sejam também estendidas a todas as famílias com quem vocês tenham contato. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e Pai, agradecido nós somos por esse momento, por essa reflexão. Obrigado porque a Tua palavra nos adverte, nos orienta para sermos vigilantes, para estarmos atentos àquilo tudo que está acontecendo à nossa volta, para sermos perceptivos, Pai bendito, para não sermos desviados das verdades do Senhor, para que o Teu povo não seja enganado, não seja ludibriado, para que o Teu povo não seja explorado por aqueles sem consciência cristã, mas que tentam, ó Deus, aproveitarem desse tempo para fazerem das suas mazelas. Livra-nos, ó Deus, livra o Teu povo dessas armadilhas, desses, ó Deus, que não têm compromisso com o Senhor, e que continuemos firmados que na rocha que é Cristo. Abençoe, Pai, cada família que ouve a Tua palavra, cada família que tem sido fiel ao Senhor. Abençoe-as e proteja-as, ó Deus, nesses tempos difíceis dessa pandemia. Livra, Deus, todas elas, livra-nos de todos os males. Pois nós te oramos, Pai, e te agradecemos por todas as coisas, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor, né, e que possamos ouvir, né, mais uma mensagem cantada, que
que possa edificar os nossos corações. Deus abençoe a todos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins, e como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença meu prazer. No Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença meu prazer. Amém. Que esse seja de fato uma verdade nas nossas vidas. Que o nosso lugar secreto seja o Senhor. Não existe lugar mais seguro se nós estivermos nos Teus braços, se nós estivermos debaixo de Tuas asas, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado e do Teu amor, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nunca nos desampara. O Senhor não deixa de ser fiel, porque o Senhor não nega a Sua própria essência.
Somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Receba a nossa adoração nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Só pra te